Isso é o cerne da reforma protestante. E a Johann Sebastian Bach, não é? Ele terminava suas composições, ou suas sinfonias lá, no fim com a assinatura dele, Soli Deo Gloria, não é? Ou seja, aquela composição belíssima que ele fez foi para Deus, Para a glória de Deus, para a né? glória de Deus, né? E isso faz parte do pensamento luterano reformado, isso está no cerne do pensamento protestante. E deveria ser preservado até hoje, porque se nós levarmos esse pensamento para a nossa vida comum, a gente vai entender o trabalho de outra maneira. A gente não vai ter aquele pensamento de que para eu servir a Deus eu tenho que ser pastor ou ter alguma função na igreja, né? Muitas vezes cristãos eles perdem esse entendimento e por N razões eles nunca se veem satisfeitos naquela posição profissional que Deus lhes colocou e está sempre insatisfeito com a providência divina, porque ele não entende que ele pode servir a Deus como um marceneiro, como uma dona de casa, como um vendedor, como um engenheiro, como um médico, mas também como um zelador, não é? Falta muito desse pensamento, é servir a Deus no Isso trabalho. é tremendo, né? É um assunto bem interessante. Olha, nas a igrejas gente de tem hoje. aqui no canal um programa que a gente fez com o pastor Marcelo de Viana do Castelo sobre o trabalho como espaço de vocação e missão. Colocando justamente essa ênfase da reforma, né? De que somos missionários de Deus, temos uma missão, onde quer que estejamos, fazendo o que quer que estamos fazendo. Então, se Deus nos colocou para ser advogado, policial, bombeiro, professor, seja o que for, enfermeiro, aquele trabalho é para a glória de Deus. E ali nós temos uma missão que é testemunhar e anunciar Cristo. Tá no histórico, o pessoal que está nos assistindo pode olhar aí no nosso canal no YouTube. E tem um outro também sobre os moravianos, que a gente fez com o Ricardo Neto, também muito bom, os Zizendorf, os moravianos. Mas tem um ponto aqui só que eu queria complementar, pastor Evandro, que é o seguinte, as pessoas, essa visão que foi abandonada da perspectiva reformada sobre o trabalho, sobre vocação, ela marca muito a trajetória das pessoas hoje. Por quê? Porque quando alguém vai ser, por exemplo, pastor, vai se dedicar a isso. Vou fazer um seminário, vou estudar teologia, vou seguir uma vida pastoral. As pessoas que eu conheço, eu não posso dizer que são todos, mas eu diria que é a maioria, por conta do universo que eu conheço, se preocupam em orar e buscar orientação de Deus para saber se deve andar nesse caminho. Porque entendem que há uma grande responsabilidade de cuidar do rebanho do Senhor, pregar as escrituras. É um trabalho penoso, é um trabalho sem reconhecimento, é um trabalho difícil, não é um trabalho que traz prosperidade. Então, assim, as pessoas olham para isso e dizem, se eu vou adentrar nesse caminho, eu tenho que ter certeza de que Deus quer isso para mim. E ora e busca a orientação de Deus. Mas aí o camarada vai ser advogado, vai ser qualquer outra coisa e não ora. Não se preocupa com isso. Agora, se todo o trabalho que nós desenvolvermos, né, há uma missão de Deus naquele trabalho, quer dizer, eu tenho que orar para tudo. Então eu vou começar um curso, eu vou tirar um curso, vou ter uma formação, eu tenho que orar para saber se faz parte desse propósito, dessa perspectiva de Deus para minha vida. Por mais simples que seja, eu vou fazer um curso de história, sociologia, na área das humanidades, ou um curso de engenharia, ou um curso de ciências sociais aplicadas, gestão, direito, seja o que for. Eu tenho que orar. Assim como eu iria buscar de Deus uma orientação para seguir uma carreira pastoral, fazer o seminário, para fazer qualquer outra formação, como Deus está ali presente naquilo e no trabalho que eu desenvolver, há uma missão de Deus por trás, eu tenho que orar e buscar a orientação dele em tudo na minha vida. E não se faz isso por quê? Porque esqueceu-se dessa perspectiva da reforma, que resgatou, né, o sentido da missão e da vocação na sociedade, no dia a dia. E ao se esquecer, a reforma, ao resgatar isso, trouxe lucidez para os seus ouvintes primeiros, mas depois, por várias influências e até abandonos de ensinos reformados, a igreja, os cristãos hoje deixam isso de lado, né? Mas é um bom ponto que o João colocou, até para o nosso ouvinte se lembrar disso, né? E os mais jovens também, orem a Deus. Tu já tens aí uma carreira, uma profissão, uma formação, peça para Deus te usar naquilo que tu já estás fazendo. Exato. Se tu vais começar alguma coisa, peça orientação para Deus para saber o caminho que tu deve seguir. Richard Baxter, ele dizia uma coisa interessante, um puritano do século XVII, inglês. Ele dizia, quando você escolheu uma vocação, os puritanos não chamavam profissão, eles chamavam vocação. Porque eles entendiam que era uma maneira como você serve a Deus. Quando você escolheu uma vocação,
tem em vista 3 critérios. O primeiro é qual o tipo de trabalho em que eu vou glorificar mais a Deus. Então, aí a gente já exclui vários trabalhos, né, que envolvem alguma prática pecaminosa. Qual o tipo de trabalho que eu vou glorificar a Deus? Qual o tipo de trabalho que eu vou ajudar a maior quantidade de pessoas possível? E qual o tipo de trabalho que eu vou escapar de pecar? Então, esses critérios são muito importantes e são pouco considerados. Isso que o pastor Francisco falou é de extrema importância. Quem é que vai estar numa entrevista de emprego? Muitas vezes ora para passar na entrevista de emprego, tá? Mas no decorrer do caminho, vai o caminho de casa para o trabalho disperso ou mesmo reclamando no meio do caminho. Né? Tomara que eu consiga outro trabalho. Né? Essa visão doxológica, essa visão da glória de Deus aplicada para a profissão, muitas vezes ela foi esquecida. E então, às vezes, aparece pessoas para servirem no ministério, na igreja, alguma coisa assim, e quando você vai perguntar por que você quer trabalhar na igreja com isso, a pessoa diz, eu quero servir a Deus. Mas você já servia a Deus lá, só que servia mal lá, quer servir bem aqui. Né? Exatamente. Então vamos agora conectar com essa... O Adriel já encerrou? Já a outra pergunta era da Vivian, que a gente passou aqui para o Márcio fazer, né? Que Pronto, que o Márcio colocou primeiro, e eu acho que faz muito sentido isso, a gente perceber aqui um bocadinho dessa questão, o surgimento dos anabatistas,